A igreja não é um barco de prazeres, mas um bote salva-vidas. Lá no seminário onde eu estudei, nós tínhamos uma frase que constantemente lembrávamos, que a igreja não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. Você pode repetir isso comigo? A igreja não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Você vai abrir, vai deixar a sua Bíblia aberta, nós não leremos agora, mas deixa aí aberto em Ageu, capítulo 2, nós leremos do 1 ao 9. Nós estamos tão felizes nesse fim de semana, não é mesmo? Quem aqui pôde participar da vigília, dos cultos de hoje, do culto de ontem? Quem esteve aqui celebrando conosco? Foi maravilhoso, não foi? Dá vontade de fazer 100 anos todo ano, né? Mas não dá. Você vê, por exemplo, eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu prego nesse culto da noite de terno e gravata. Tem primeira vez para tudo, né? Uma vez a cada 100 anos eu prometo que eu faço isso. Mas é muito bom celebrar, e nós estamos celebrando não só aqueles que estão aqui, mas tem gente ao redor do Brasil que está acompanhando, tem gente no Rio de Janeiro, tem gente em São Paulo, tem gente em vários outros estados, tem gente na Bahia, tem gente no Japão, a Eliana Hiroshi, né, com o pessoal que está lá no Japão nos assistindo. Então é uma alegria celebrar com tantas pessoas um evento tão significativo como o centenário da nossa igreja. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração, Ele o fez há algumas semanas, e essa palavra veio ganhando significado para mim, na minha própria vida, e eu gostaria de ter esse privilégio de compartilhar com você. Nós vivemos numa época, que é uma época muito corrida, é ou não é? Nós lutamos com a agenda. Você luta com a agenda, sim ou não? Eu luto com a agenda, eu luto com o relógio, é muito complicado. De todos os lados nós somos pressionados, existem pressões, exigências, expectativas e compromisso que nos atacam de todos os lados. Faça isso, esteja lá, termine aquela coisa, o tempo todo, parece que todos querem algo de nós. A nossa família, o seu patrão, a igreja, os seus amigos, todos temos expectativas e parece que nós temos que correr para suprir as expectativas de todas as pessoas. E logo, muito em breve, fica muito pouco a dar, resta pouco, porque ficamos sem energia e também sem tempo. Nos encontramos na corrida pela vida atendendo simplesmente aquilo que é emergencial, aquilo que era para ontem e eu não consegui fazer ontem, então eu tenho que fazer hoje. Eu tenho a prática de toda noite anotar as minhas principais ações para o dia seguinte, né? Então eu escrevo lá na minha agendinha, no meu caderno, o que eu preciso fazer amanhã, que eu não posso deixar. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar aquilo que eu não consegui fazer hoje, que eu tenho que colocar prioridade máxima para fazer amanhã, porque senão a gente não consegue mais fazer, né? Tem até o pessoal que brinca, né? Eu já vi alguém dizer, quando o pessoal faz as suas metas de ano novo, fala assim, as metas que eu vou colocar para mim em 2018 é cumprir todas aquelas que eu não fiz em 2017, né? Porque é sempre assim, a gente coloca a meta, mas não alcança, nunca dobra a meta, né? A gente coloca a meta, não coloca a meta, na hora que alcança a meta, dobra a meta, e a gente vive assim, correndo, tentando suprir aquilo que é urgente, e frequentemente acabamos, por causa dessa correria toda, acabamos deixando de lado aquilo que é mais importante. O nosso problema não é necessariamente o volume das demandas ou a falta do gerenciamento da agenda, mas é uma falha em estabelecer valores, aquilo que é mais importante para mim e para minha família. E eu preciso abrir tempo, eu preciso me esforçar. Estávamos ouvindo o testemunho, né, do Gineiro da Glau sobre o culto doméstico, que é uma coisa que tem que acontecer, e quantas vezes eu mesmo tenho falhado nisso. E aí você estende uma conversa, você estende alguma outra atividade que não precisaria ser estendido e logo você está extenuado e realmente não consegue fazer aquilo que é mais importante. Os nossos valores e as nossas prioridades, eles são refletidos na maneira como nós investimos a nossa força, o nosso dinheiro e o nosso tempo.
Quando nós olhamos para a nossa vida, onde vai o nosso dinheiro, onde vai a nossa força e onde vai o nosso tempo, nós podemos ter uma ideia muito clara de onde estão os nossos valores mais profundos. Frequentemente, as nossas ações também desmentem as nossas palavras. Quando nós dizemos que algumas coisas são importantes, mas quando a gente vai ver, elas estão passando desapercebidas. Eu compartilhei com os irmãos, da última vez que estive aqui, sobre um testemunho no meu próprio casamento, quando Deus falou muito forte comigo, que eu precisava ouvir a minha esposa, e eu não estava fazendo isso. Então, muitas vezes as nossas ações acabam desmentindo aquilo que nós dizemos que são as nossas prioridades. E eu quero convidar você a fazer uma viagem no tempo. Quando nós lemos o profeta Ageu, nós voltamos 25 séculos na história. Não é só um centenário, né? O centenário parece nada perto disso. 25 séculos, 25 centenários atrás, nós então encontramos o profeta Ageu. O profeta Ageu profetizou no Reino do Sul, no Reino de Judá. Logo após o imperador Ciro, do Império Medo-Persa, ter enviado novamente aqueles judeus para voltarem para sua terra, o profeta Ageu se levanta e ele começa a profetizar. Um pouco só do contexto histórico, quando Ageu se levantou em Judá e começou a chamar as pessoas a reordenarem as suas prioridades. Ageu se levantou e começou a chamar as pessoas a se focarem naquilo que era mais importante. Ele fez isso porque era o que Deus estava dizendo naquele momento para o povo. Ele sabia o que era importante e sabia aonde deveria então estar os esforços daquele povo. Em 586, a Babilônia destruiu o templo em Jerusalém, em Judá. E o templo era o símbolo da presença de Deus. O templo era o símbolo da habitação de Deus. Naquela época, havia a crença na mente das pessoas que se você tem uma divindade, você precisa, então, ter um templo para essa divindade. Por quê? Porque os deuses descansam no seu templo. Os deuses moram dentro daqueles templos. Então, isso era muito comum no pensamento das pessoas. Inclusive, é muito interessante quando nós vemos no relato da criação, que depois de 6 dias, Deus descansa no 7º. E as pessoas daquela época deviam pensar, mas não tinha templo? Onde que Deus descansou? A Bíblia está nos dizendo que o mundo é a casa de Deus. Deus habita aqui, não é? Deus habita junto da sua própria criação. Então havia essa compreensão das pessoas que elas deveriam sempre construir templos para que o seu Deus habitasse nelas. E isso acontece pela primeira vez, Deus dá essa ordem para as pessoas, lá em Êxodo capítulo 25, Deus fala a Moisés, diga ao povo que me tragam ofertas, e aí vocês vão me construir um tabernáculo, e eu habitarei no meio do meu povo. E essa paixão de Deus em habitar com as pessoas, de habitar com a sua igreja, com o seu povo escolhido, é algo lindo. Porque quando aquelas pessoas constroem aquele tabernáculo, que era um tabernáculo móvel, eles tinham que andar com aquilo tudo pelo deserto, então eles paravam, armavam o acampamento e armavam a tenda do encontro. E ali, quando eles terminaram de construir aquele tabernáculo móvel, aquela tenda, a glória do Senhor apareceu sobre aquele lugar. Deus inaugurou aquele lugar com a sua Shekinah, com a sua glória. Não por causa da estrutura, não por causa do lugar em si, mas porque era como se Deus estivesse dizendo para o seu povo, eu amo estar no meio do meu povo, eu amo estar com os meus filhos, e eu amo quando os meus filhos também anseiam pela minha presença. Então, pouco mais tarde na história, o rei Davi, quando ele se torna rei de Israel, ele diz assim, olha, é uma coisa que não pode continuar acontecendo. Não podemos habitar em casas de fino acabamento, enquanto a arca do nosso Deus descansa de casa em casa, de tenda em tenda. Não pode. Nós precisamos construir uma casa para Deus. Deus parece que, quando nós lemos o relato lá no Antigo Testamento, parece que Deus, ele tenta fazer Davi entender que o templo em si não era o mais importante, era o coração de Davi. Porque Davi ansiava pela presença de Deus e o templo significava aquilo ali. Salomão construiu esse templo, não foi Davi. E ele construiu e a mesma coisa aconteceu. Na inauguração do templo, a glória do Senhor se revelou naquele lugar. Todos foram cheios da glória de Deus. Foi algo maravilhoso. Mas logo após a morte de Salomão, o reino de Israel
se dividiu em dois. Reino do Norte, com a capital Samaria, o reino de Israel, e o Reino do Sul, o reino de Judá, com a capital Jerusalém. Dois reinos divididos. Pouco tempo depois, o Império Assírio invade o Reino do Norte e leva, então, o povo que habitava no reino de Israel para o cativeiro assírio. E um pouco mais de um século depois, o Império Babilônico cerca Judá, e então o povo de Deus é derrotado. Por causa da desobediência, por causa da idolatria, Deus já havia dito, olha, outros povos dominarão sobre vocês, porque vocês estão sendo desobedientes. Não é? Então, o Império Babilônico leva o reino de Judá para o cativeiro. E lá eles ficam por cerca de 70 anos. 70 anos no exílio. 70 anos vivendo longe da sua cidade natal, longe do templo, no exílio. Até que o imperador Ciro, ele, por causa da sua política, por causa da sua compreensão de como as coisas deveriam ser feitas, ele então chama aqueles judeus que estavam ali, uma parte deles pelo menos, e fala assim, olha, agora eu vou liberar vocês para vocês voltarem para a sua terra. Vocês vão voltar para a sua terra e vocês vão reconstruir o templo que está lá, que ficou desolado, que foi completamente destruído. Então eles começam a voltar. Essa história está lá, se você ler Neemias, Esdras, Ageu, Zacarias, todos eles profetizam nessa mesma, e escrevem nessa mesma época. Então, eles chegam lá e começam a construir o templo. Mas quando eles começam essa obra, eles encontram dois obstáculos. O primeiro obstáculo, oposição. O segundo obstáculo, apatia. Aquele povo chegou e encontrou na sua terra povos que, vendo a terra desabitada e desolada, chegaram lá e começaram a morar naquelas terras. Aquelas terras que eram deles. E que eles tinham deixado para trás, agora eles voltam e encontram um monte de gente morando lá, os samaritanos. E aí começa muito da rixa, né, dos judeus com os samaritanos, porque os samaritanos começam a boicotar a obra de reconstrução do templo. Eles começam a boicotar, eles começam a fazer complôs para que os judeus não conseguissem construir o templo. Esse foi o primeiro desafio, a oposição. E o segundo, a apatia. Diante desses desafios, aquele povo que havia ficado 70 anos no cativeiro, volta para casa e fala assim, rapaz, esse lote está bom aqui, ó. Aqui vai ser o quarto, aqui vai ser a casa, a sala, né? Aqui eu vou fazer um home, aqui vai ser o home office, né? E aí eles começam a sonhar então com a própria casa deles. Afinal de contas, ficaram fora tanto tempo, né? Vou reconstruir a casa da vovó que passou para a mamãe, né? Eu voltei a habitar na minha terra. E então, rapidamente, as pessoas começaram a se desviar do seu propósito. As prioridades, lembra que falamos? As prioridades começaram a ficar embaçadas. Deus havia tirado aquele povo do cativeiro para que eles voltassem para a sua terra, para que eles reconstruíssem o templo. E reconstruir o templo, gente, nós sabemos que Deus não habita no meio de templos que são feitos por mãos humanas. A grande questão é o significado daquele templo. Deus estava dizendo, voltem para casa e restabeleçam o lugar de culto, restabeleçam aquele lugar onde eu me manifesto, restabeleçam a minha glória, restabeleçam os propósitos que eu já disse a vocês há tanto tempo atrás, voltem-se para mim. Vocês ficaram tanto tempo no exílio, porque me desobedeceram, agora é hora de voltar, agora é hora de retomar, agora é hora de recomeçar na minha presença. Mas eles chegaram e começaram então a fazer outras coisas. Eu vou trabalhar no campo, eu vou aqui construir a minha casa. E é nesse contexto que vem a primeira profecia do profeta Ageu. No capítulo 1, se você quiser ler com mais calma depois, o profeta Ageu, ele se levanta com a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é muito dura. A palavra do Senhor diz assim, como vocês podem viver em casas estucadas, casas ricas, casas de fino acabamento, e o meu templo continua em ruínas. Eles haviam lançado os alicerces, mas desistiram, pararam, ficaram lá os alicerces. 15 anos essa construção ficou parada. Você já passou por alguma construção na cidade que começou e não acabou? Ficou só os fundamentos, aquele prédio abandonado?
era assim que estava o templo. Eles lançaram os alicerces. Mas logo que eles lançaram os alicerces, eles falaram assim: quer saber? Eu vou cuidar da minha vida, porque eu tenho muita coisa para fazer, e eu tenho que plantar, eu tenho que colher, eu tenho que prover para minha família, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, e eles deixaram então a obra do Senhor de lado. E Deus chama a atenção daquele povo por causa da inversão das prioridades. Deus diz assim: não foi para isso que eu trouxe vocês de volta. Esse descaso com a minha presença foi o que levou vocês para o exílio em primeiro lugar. Foi por isso que vocês sofreram tanto. Foi por causa da desobediência, vocês estão caindo na mesma coisa. E Ageu então se levanta e começa a chamar a atenção do povo, dizendo: olha, não foi para isso que Deus nos chamou. Nós precisamos retomar a construção do templo. E então o povo dá ouvidos. Os líderes daquele povo, na figura de Zorobabel, que era o governador, e Josué, que era o sumo sacerdote, estes dois líderes, eles acatam a palavra do Senhor, e eles se dispõem ao trabalho. E aí todo o povo, vendo a atitude dos seus líderes, também dizem assim: é verdade, nós temos pecado contra o Senhor, vamos voltar, vamos reconstruir esse templo, vamos voltar para o propósito inicial. Então, eles temeram. O texto lá, no primeiro capítulo de Ageu, diz que o povo temeu ao Senhor. E aí, porque o povo teme ao Senhor e o povo obedece, vem este texto que nós vamos ler a seguir. Isso é muito importante, entender que o texto que nós vamos ler vem depois da obediência do povo em reordenar as suas prioridades e reconstruir o templo. Então, 3 meses depois daquela primeira profecia dura, aquela profecia pesada, vem a segunda profecia. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao restante do povo: quem de vocês viu esse templo no seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, coragem! Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: desde pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os teus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. E a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Que texto forte! Que coisa maravilhosa essa segunda profecia. Depois que aquele povo se dispôs a obedecer a Deus e a edificar aquilo que representava a obra de Deus, Deus então traz uma profecia dizendo: eu estou com vocês, eu estou com vocês, coragem, vocês estão no caminho certo, é desse jeito. Se fosse lá em Marília, eles iam falar: é desse jeito, vocês estão no caminho certo, trabalhem, coragem, eu estou com vocês, fiquem tranquilos. Eu protejo vocês de toda oposição, fiquem tranquilos, eu tenho todo o recurso que vocês precisam, fiquem tranquilos, trabalhem, edifiquem a minha presença, edifiquem a minha casa, e eu estou com vocês. Nessa mensagem que nós lemos aqui, do versículo 1 ao versículo 9, nós vemos que Deus fala contra a oposição, que havia estagnado o povo, e Deus fala também contra a apatia. Lembra que os dois problemas eram a oposição e a apatia? Contra a oposição, a mensagem de Deus é: coragem, coragem. A igreja sempre encontrou opositores. O reino de Deus avança contra o reino das trevas. Existe uma oposição.
A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, portanto a igreja não luta contra pessoas, a igreja não luta contra seres humanos, a igreja não luta contra bandeiras políticas, a igreja não luta contra grupos determinados de pessoas, a igreja está em luta sim, mas contra o império das trevas. Obviamente o império das trevas assume várias facetas e usa muitas situações para se opor à igreja, mas a igreja nunca deve se esquecer que ela está lutando contra o reino das trevas. A igreja sempre encontrou oposição. Homens na história já se dedicaram a acabar com a igreja e já profetizaram que a igreja ia acabar. Nos primeiros séculos da igreja, o Império Romano empreendeu campanhas de execução e de perseguição a cristãos, querendo acabar com a igreja, mas a igreja prevaleceu. Na Idade Média, outros movimentos também queriam acabar com a igreja, estados políticos querendo subverter o poder da igreja, mas a igreja prevaleceu. Muitas vezes pessoas de dentro da igreja, a própria religião tentou calar a mensagem do evangelho da graça, mas veio a reforma protestante e a igreja prevaleceu, pregando a sua mensagem. Depois, na Revolução Científica, lá na Europa, algumas pessoas disseram assim, agora com o avanço da ciência, logo, logo, ninguém vai mais acreditar nesse folclore sobre Deus, porque agora a gente tem explicação sobre tudo, e a igreja prevalece. A igreja sempre encontrou oposição, mas Deus sempre disse à igreja, coragem, eu estou com vocês, coragem, não retrocedam, vocês não sabem o poder que vocês têm, eu sou o Senhor dos exércitos. É isso que esse texto diz, nesses 9 versículos, por 6 vezes nós lemos a expressão Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos. Deus, as pessoas se referiam a Deus por vários nomes diferentes, e um deles era Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, El Shaddai. E Deus se manifestava como El Shaddai quando as pessoas precisavam de um El Shaddai. Que o Senhor Jesus é assim, Ele é leão, mas Ele é o cordeiro. Para aqueles que precisam de perdão, Ele é o cordeiro imolado. Para aqueles que precisam de livramento, Ele é o leão da tribo de Judá. E Deus diz nesse texto, eu sou com vocês, vocês estão temendo os samaritanos, eu sou o Senhor dos exércitos, eu piso na batalha com vocês, eu protejo vocês, a sua entrada, a sua saída, ninguém prevalece contra o meu povo, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou El Shaddai para o meu povo. Não temam a oposição. Não troquem as prioridades de vocês por causa da oposição. Eu estava servindo a Deus, mas eu me converti, aí as pessoas começaram a caçoar de mim, e aí agora meus amigos nem me ligam mais, não me chamam mais para as coisas. Meu irmão, vai atrás deles você, com a palavra de vida que Deus te deu. Mas agora lá na minha família eu virei objeto de chocarrice, agora o povo tira sarro de mim, porque agora eu sou crente. Meu irmão, ama a tua família como você nunca amou, para que eles vejam a transformação que Jesus fez em você, mas não troque as prioridades por causa da oposição. Não desista do plano de Deus, porque alguém se opõe a você. Não se esqueça, você tem o El Shaddai ao seu lado, amém? É assim, nós precisamos, contra a oposição, ter fé na presença de Deus entre nós. E Ele diz, o meu Espírito está entre vocês. Eu não me esqueci da aliança que eu fiz com os pais de vocês lá no Egito. Eu permaneço fiel, então permaneçam fiéis. Isso é maravilhoso. Contra a apatia, Deus também tem uma mensagem nessa profecia. Lembra-se que o povo começou a ficar apático? O povo começou a dizer assim, sabe o que é? Não é nem tanto a oposição só, é que, cara, eu tenho outras prioridades. Eu queria me preocupar e me ocupar de outras coisas. Eu quero construir a casa, eu quero trabalhar no campo. E as pessoas estavam se dedicando mais a isso do que ao propósito inicial da sua volta. E eu quero declarar aqui, meus irmãos, tem um momento em que o Senhor, Deus, chama a atenção deles até para essas coisas, que eles precisavam voltar a arar a terra, eles precisavam ter amor por aquilo ali, eles precisavam prover para suas famílias, então não havia nada errado em eles terem esse desejo de prover para a família, ou a trabalhar no campo, ou construir a sua casa, não, a questão é, aonde estava indo toda a força, todo o recurso, todo o tempo deles? Estava indo só para essas coisas. E o propósito de Deus estava sendo esquecido. Eles achavam que eles tinham que fazer o seu próprio sustento.
Eles achavam que eles iam prover, eles mesmos, para suas próprias famílias. E aí, o capítulo 1 vai dizer para nós algo terrível. E talvez você se identifique com isso. Na primeira profecia de Ageu, Ageu diz assim: olha onde os caminhos de vocês os têm levado. Vocês trabalham e não tem nada. Vocês plantam e não colhem. Vocês dão duro, vocês suam e nada acontece. E o pouco que vocês ajuntam, eu mesmo sopro para longe. O próprio Deus, eu estou fazendo os campos secarem. Sou eu que não estou deixando que vocês colham. Sabe por quê? Porque vocês estão se esquecendo de mim. E é melhor, como se Deus estivesse dizendo, é melhor eu fazer isso agora, eu secar isso agora, para que você se volte para mim, do que vir outra nação por causa da tua desobediência e te levar cativo de novo. A seca, como juízo de Deus, era um livramento de coisas piores. Era para que o povo parasse e falasse: tem algo errado, precisamos nos voltar para Deus, porque se Deus os deixasse, eles iam ser alvo fácil, e eles iam se perder novamente no propósito, e seriam cativos novamente. Aquele momento de luta, era um momento de livramento. Você está passando por alguma luta? Está passando por escassez? Está passando por dificuldade? Está passando por escassez de alegria? Escassez de propósito? Está passando por momentos tristes e sombrios? Isso pode ser um grande livramento, meu irmão. Deus pode estar chamando a tua atenção através do sofrimento, porque o sofrimento é um megafone de Deus, né? Deus pode estar chamando a sua atenção, dizendo: reordena as suas prioridades. Se você continuar assim, você vai ser para sempre cativo do medo. Se você continuar assim, você vai ser sempre cativo dessas coisas. Olha para mim. E Deus está nos chamando como igreja: olhem para mim, voltem a olhar para mim. Para de olhar para o fruto do trabalho das mãos de vocês, apenas olhem para mim. Sabe por quê? Porque ele diz em Ageu capítulo 2, eu sou o dono da prata e do ouro. Vocês estão preocupados com colheita? Não se preocupem, eu tenho muito para dar para vocês. Não se preocupem com a casa de vocês, porque se vocês se ocuparem da minha presença, eu vou cuidar da família de vocês, eu vou abençoar vocês. Eu abrirei o céu sobre a minha igreja, quando eu for a sua prioridade. Eu abrirei o céu sobre os meus filhos, quando eu souber que as minhas bênçãos não se tornarão ídolos. Eu abençoarei o meu povo com recurso, com tudo aquilo que eles precisam, quando eles não desejarem essas coisas mais do que a mim. É isso que o texto diz, contra a apatia. Primeira coisa, lembre-se que Deus é o dono da prata e dono do ouro. Aplica a tua vida em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Palavras de Jesus. O teu propósito é ser um emissário do reino de Deus. O teu propósito é, quando você colocar o pé no seu trabalho, brilhe uma luz. Oh, meu irmão, quando você chega na sua faculdade, alguma luz brilha. Quando você chega no trabalho, alguma luz brilha. Nós não podemos aceitar que nós entramos e saímos diariamente de lugares e da vida de pessoas, e tantas pessoas continuam a viver em escuridão. Precisamos nos lembrar desse propósito. Nós vivemos para Deus e para o reino. E aí, Ele que é dono de toda a prata e de todo o ouro, vai se encarregar em ser fiel à sua promessa e abastecer os teus celeiros. Em segundo lugar, contra a apatia. Aqui nesse texto existe uma promessa. Uma promessa que fez muito sentido para eles. Você viu como que começou, como estava lá o segundo versículo do capítulo 2? Pergunte o seguinte ao governador de Judá, e a Josué e ao povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não era como nada isso que vocês estão vendo agora? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo assim: olha isso aqui. Olha esses fundamentos que vocês lançaram aqui e ficaram assim, 15 anos parado. Ninguém mexeu mais. Dá uma olhada. Está meio bagunçado, né? Quem aqui participou ou conheceu aquele templo antigo que foi destruído? Deus faz essa pergunta. Ele diz assim: quem conheceu? Antes do cativeiro babilônico. Vocês lembram daquele templo?
que foi construído por Jerusalém, aquele templo era bom, não é? E vocês olham para esses fundamentos aqui, esse monte de cano, esse monte de tijolo, e vocês falam assim, nossa, parece com nada que era aquele templo. Aquele templo era muito melhor. Aquelas pessoas que vieram antes de nós, elas foram capacitadas por Deus. Aquele templo, a gente nunca vai fazer algo tão maravilhoso, tão grandioso, quanto aqueles que vieram antes de nós. Era um sentimento de saudosismo. Sabe o saudosismo? O saudosismo é o que diz para você que o melhor tempo da tua vida já passou. Que daqui para frente é só enfado, é só cansaço, é só filho chorando, é só conta para pagar, que a época boa mesmo já passou. A época da manifestação de Deus, a época da presença de Deus, isso aí já passou. Identifiquei muito isso quando hoje de manhã estava ouvindo o testemunho do Júnior e da Glauce, né? Eles estavam lá em Goiânia e falaram assim, rapaz, o tempo de Deus já passou, a gente está aqui solitário. Aí vocês ficavam se lembrando de tudo que vocês já tinham vivido. Rapaz, não parece com nada que a gente está vivendo agora. Esse era o sentimento das pessoas. O saudosismo já passou. Isso aqui não vai dar em nada. E o que Deus diz para eles? Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos, e a glória deste novo templo será maior do que a do antigo. Isso é muito forte, meu irmão. Deus está dizendo, pare de olhar para trás, achando que o melhor já passou, porque o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. E por que ele estava dizendo isso? É óbvio. Esse segundo templo foi concluído, e 500 anos depois, quem entrou por esse templo? O Senhor Jesus. O que faz do templo, um templo cheio da glória de Deus, não é a suntuosidade dos seus assentos ou dos seus equipamentos, é a presença do Cristo vivo. É Ele que torna a igreja uma igreja cheia de glória. É Ele que torna a igreja viva, é a presença. E eles estavam olhando para aquilo lá e dizendo, mas a gente não consegue. E Deus está dizendo, vocês conseguem, a glória desse segundo templo será maior do que a do primeiro. Sonhem com coisas maiores e melhores. Sonhem com coisas maiores e melhores, igreja. Eu estou com vocês, meu Espírito está entre vocês. Há 100 anos, um jovem chamado Carlito Rondon, acho que vocês nunca mais vão esquecer desse nome, de tanto que ele foi mencionado aqui. Carlito Rondon, um jovem militar que estava em Corumbá e veio para Campo Grande, abriu na sua casa o trabalho que se tornaria a primeira igreja batista de Campo Grande. Você acha que ele conseguiria imaginar que depois de 100 anos, nós todos estaríamos aqui? Será que ele podia imaginar? Não podia imaginar. Mas eu imagino o Carlito orando, o Carlito dizendo assim, Deus, eu estou aqui, e esse fundamento que eu estou lançando aqui parece muito pobre, isso aqui que eu estou fazendo parece nada, mas Deus, eu imagino que Deus estava dizendo para o Carlito, continua, coragem Zorobabel, eu estou com você, e você vai ver o que eu vou fazer com isso que você está plantando aqui. Nós estamos colhendo uma semente de alguém que plantou lá no passado. E da mesma maneira, meu irmão, Deus tem essa palavra para nós hoje. Eu olho e eu falo assim, rapaz, eu não tenho a fibra desse cara não, desse Carlito. Cara, será que a gente pode sonhar com coisas maiores e melhores? Mas será? Teve uma vez, quando o povo estava na Babilônia, o profeta Isaías profetizando, ele disse assim, lembra, vocês se lembram de quando vocês estavam saindo do Egito, e eu abri o mar, e vocês passaram a pés enxutos. E agora eu quero dizer para vocês, assim diz o Senhor, está lá em Isaías capítulo 43, esqueçam o que se foi, esqueçam o que ficou para trás. E às vezes a gente pega essa palavra, esqueça o que ficou para trás, para pensar assim nas nossas dores, no sofrimento. Mas Deus estava dizendo, lembra da fuga do Egito, que foi o maior evento na história de Israel, que deu identidade para eles? Deus falou, esquece isso. Esquece esse negócio de abrir o mar, esquece.
Porque eu, do mesmo jeito que abri o mar lá no passado, posso abrir o deserto hoje. Eis que faço novas todas as coisas. Será que vocês não estão percebendo? Será que não tem ninguém entre vocês com sangue nos olhos que diga assim: Senhor, continua fazendo. O Senhor fez através do Carlito Rondon, o Senhor pode fazer muito mais através da minha vida. O Senhor pode fazer muito mais através dessa igreja do que já foi feito nesses últimos 100 anos. É tempo de ouvirmos o Senhor dizer: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Esse texto é um texto que nos chama ao trabalho e nos chama a expectativas. Você chega aqui, se assenta nessas cadeiras vermelhas e você assiste esse culto, você cultua a Deus e tem uma banda aqui, equipamentos maravilhosos, uma iluminação maravilhosa. E muitas vezes, eu disse isso para os jovens ontem, a gente se esquece que teve gente que plantou e suou e trabalhou para que tudo isso aqui existisse. Mas nós corremos o risco de que uma geração se levante só para colher os frutos que outros plantaram e se esqueça de semear. Mas a minha geração não. Em nome de Jesus, esta geração não. Nós não nos esqueceremos que o Senhor nos chama ao trabalho, ó povo da terra. Eu quero construir algo muito maior, eu quero construir algo muito melhor, e eu quero saber onde estão as pessoas, onde está o meu povo que vai se dispor e vai dizer: Senhor, faz através de mim. Eu vou pegar tijolo, eu vou pegar argamassa, eu vou me levantar, eu não vou ficar sentado só olhando o movimento, eu não serei um espectador, eu serei um agente da tua glória. E a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E eu creio que nos próximos 100 anos, essa igreja vai batizar muito mais do que batizou nos últimos 100 anos. Essa igreja vai plantar mais igrejas do que já plantou. Ela vai ter mais obras de ação social nesses próximos 100 anos do que nunca na história. Mais pessoas serão batizadas com o Espírito Santo nesses próximos 100 anos do que jamais aconteceu. Mais pessoas viverão sinais, prodígios, maravilhas e milagres do que nós jamais vimos na história. Porque coisas maiores e melhores estão por vir. Coisas maiores e melhores estão por vir. A glória da segunda casa será maior que a do primeiro. A presença de Deus nesses próximos 100 anos será maior do que a presença de Deus que esteve nesses últimos 100. Isso é promessa de Deus, não só neste texto, mas a palavra diz que Deus trabalha conosco é de glória em glória. É ou não é? É de glória em glória. E eu creio que assim como a presença de Jesus no segundo templo foi o que conferiu a ele a sua maior glória, eu oro para que nós sejamos a geração que verá a volta de Jesus. E aí sim, será maravilhoso. Meu irmão, nós já estamos caminhando para o fim, mas eu quero te dizer que eu estava pensando esses dias e eu comecei a ficar um pouco preocupado. Eu falei assim: meu Deus, eu podia ter nascido em qualquer momento da história, eu podia estar em qualquer lugar, mas deu na cabeça de Jesus que eu deveria estar aqui, nesse momento da história, no começo deste próximo centenário. Você já pensou nisso? Você podia estar em qualquer lugar, você podia estar em qualquer igreja, você podia estar em qualquer cidade, mas você está aqui. E do mesmo jeito que Deus levantou Carlito Rondon, você foi escolhido por Deus para começar o segundo centenário dessa igreja. Deus escolheu você, meu irmão, minha irmã. Deus chamou Zorobabel, não só Zorobabel, mas Deus chamou também Josué, mas não só os líderes do povo, mas todo o povo. Diga comigo: todo o povo. Todo o povo se dispôs a reconstruir o templo. Isso não é uma tarefa de uma banda, não é uma tarefa de pastores, não é uma tarefa de líderes de célula, é uma tarefa de todo o povo. Estabelecermos este lugar como lugar de adoração, como casa de oração para todos os povos. E com a sua licença, eu quero simbolicamente dizer que a gente celebrou, festejamos, mas agora é hora de trabalho, é hora de arregaçar as mangas, é hora de nós nos levantarmos. Se levante aí no seu lugar. O Senhor nos chama ao trabalho, ó povo da terra. Nós não estamos aqui
num barco de prazeres. Essa igreja é um salva-vidas para a cidade. E nós não nos contentaremos em vermos ruínas daquilo que poderia ter sido. Nós trabalharemos para construir aquilo que Deus vai fazer nos próximos 100 anos, amém? Levante a sua mão, comece a declarar. Comece a profetizar sobre a vida dessa igreja, que essa igreja viverá os melhores e maiores 100 anos da sua história a partir de agora, que aqui está uma geração que não se calará. Nós não trocaremos as prioridades, não vamos ficar preocupados com outras coisas, nós vamos estabelecer o reino de Deus, no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, e essa cidade será alcançada pela obra que Deus vai fazer através dessa igreja. Em nome de Jesus nós declaramos não há preguiça, não há marasmo, não há frieza espiritual, não há apatia, não cederemos à oposição. Esta igreja é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e Ele ressurgiu de dentre os mortos. Não existe obra grande demais que não possa ser feita. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira, e esta igreja, para a glória do Senhor Jesus, entrará na cidade para transformá-la em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós recebemos essa palavra, eu me aproprio dela. Senhor, conta comigo, conta com as minhas horas de trabalho, conta com as minhas lágrimas, conta, Senhor, com o meu esforço, conta, Senhor, com tudo aquilo que eu puder dar, porque é para o Senhor, é para estabelecer a Tua presença, é para escrever uma nova história, é para ver o Teu Espírito curando as pessoas. E desde já nós já liberamos uma palavra profética, que sejam curados os enfermos, que os cativos da depressão sejam libertos em nome de Jesus, que aqueles que são cativos do pecado oculto sejam santificados agora em nome de Jesus. Derrama o Teu sangue sobre a Tua igreja e nos levanta novamente para escrevermos uma nova história, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você quer se dispor ao Senhor, vem aqui à frente, tome um lugar, se ajoelhe, diga ao Senhor Jesus: faz em mim, assim como o Senhor levantou o Carlito, me levanta, Senhor. Senhor, conta com o meu trabalho, conta com o meu esforço, conta com as minhas orações, conta, Senhor, que a partir de agora eu vou tomar uma posição ao Teu lado. Senhor, conta comigo, que a partir de agora eu não vou só ficar assistindo o culto, mas eu vou colocar os meus dons e os meus talentos à Tua disposição. Senhor, conta comigo, que eu não vou ficar só olhando o que o Senhor está fazendo, mas eu também vou participar da Tua obra em nome de Jesus. Senhor Deus, nós Te agradecemos, ó Pai, por essa palavra, Te agradecemos pela igreja que aqui está. É uma igreja operosa, é uma igreja de uma teologia sólida, é uma igreja que trabalha muito, é uma igreja que rejeita os falsos mestres, mas Deus tem misericórdia, porque temos esquecido do nosso primeiro amor, temos esquecido da primeira prioridade, Senhor. E aí, mesmo que trabalhamos muito, acabamos colhendo pouco, nos esforçamos e parece que nada acontece, e o Senhor está nos chamando: volte para mim, volte os seus olhos para mim, lembra-te de mim, volta para a minha presença, volta para a oração da madrugada, volta para o jejum. Eu te levantei, não é para você ser um espectador, eu te levantei para usá-lo no mundo, eu te levantei para ser um embaixador da minha presença. Deus, nós confessamos o nosso pecado como igreja, eu confesso o meu pecado, Senhor, tem misericórdia de mim, mas eu me aproprio do novo homem que é criado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Eu me aproprio do homem interior que tem prazer na lei de Deus, Romanos 6. Eu me aproprio de que o Senhor faz de mim um novo homem nessa noite, e eu posso me levantar para escrever uma nova história. Tudo aquilo que eu fiz, eu entrego ao Senhor para fazer mais e melhor, para me dedicar ao Senhor, para amar a Tua presença, para amar a Tua casa, para não ser engolido pelo mundo, oh Deus, e para ser usado tremendamente, oh Deus, e para
me apropriar dessa palavra, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, a glória do segundo centenário será maior que a do primeiro. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra. Eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui, clamamos a uma só voz, eis-nos aqui, faz de novo, Senhor, faz de novo, derrama um novo avivamento. Nós nos apropriamos pela fé e declaramos que não viveremos menos do que isso, não viveremos abaixo dessa palavra. Deus, nós ouvimos a tua palavra, a recebemos e nos levantamos, nos colocamos de pé em nome de Jesus, para servi-lo de todo o coração, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus. Fique no seu lugar, nós vamos orar. Todos são convidados a sair do seu lugar. Mesmo que esteja apertado aqui, se você quer dar um passo à esquerda, dê um passo à esquerda. Se mova do lugar onde você está, dizendo: Senhor, conta comigo. Eu quero entrar nesse mover do teu Espírito para um novo momento na vida da tua igreja. Oh, sai do seu lugar, sai do seu lugar, sai do seu lugar. Vai cantando, vai cantando, vai cantando, vai cantando. Sai do seu lugar, vem para cá, nós vamos orar. Nós vamos pedir uma visitação fresca, poderosa do Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo na sua igreja. Clame pelo Espírito Santo, clame, 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 clame. Visita-nos, Espírito Santo, visita-nos. Oh, quero ser usado. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem. Se entrega, se move, dá um passo. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Diga: eu quero dar um passo. Sonda o nosso coração. Oh Deus, quebranta o nosso coração. Transforma-nos, Senhor. Enche o teu povo do teu Espírito. Oh doce Espírito Santo, clamamos por ti. Esta hora é tua, Espírito Santo. Ninguém pode mover o coração de um homem, de uma mulher. Ninguém pode dar capacidade para perdoar e para pedir perdão. Ninguém nos dá capacidade para vencer o vício, a paixão, a tara. Senhor, as obras infrutuosas das trevas. Santifica o teu povo nessa noite. Derrama-te, Espírito Santo, nós clamamos no nome de Jesus. Visita-nos, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Ora assim comigo, diga: por favor, Senhor Jesus,
Diga: por favor, Senhor Jesus, seja glorificado o teu nome. Essa igreja é tua. Tu és o alicerce. Tu és o Senhor, o dono, o proprietário desta igreja. Em 100 anos a tua vontade tem sido realizada, e nós sabemos que o Senhor tem muito mais. Há um grande exército nessa igreja. Há muitas casas, homens e mulheres dispostos, e nós estamos dizendo sim ao Senhor. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, esta hora é tua, esta hora é a hora do Espírito Santo. Aleluia, vem sobre nós, doce Espírito Santo, vem convertendo aquela pessoa que não tem certeza de vida eterna. Senhor, vem libertando aquele que está preso no vício, no pecado. Oh Deus, vem trazendo cura para as feridas emocionais. Senhor, vem rompendo com o poder das trevas e faz cair toda a maldição sobre qualquer pessoa nessa hora, em nome do Senhor Jesus. É a tua igreja se reunindo, Senhor, nesse último momento dessa santa convocação, e nós queremos dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Senhor, seria impossível tudo o que aconteceu acontecer sem a tua graça, sem a tua misericórdia. Foram tantos testemunhos, Senhor, foram tantos quebrantamentos, tantas palavras, tantas lágrimas, tantos joelhos dobrados. Quantas palavras dissemos nesses dias: vem Senhor, toma o teu lugar na igreja. Ah Deus, faz isso para a tua glória, para a tua honra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor. Fica só mais um pouquinho. Onde você está? Pastores e esposas, cheguem para cá. Todos Vasti, vem chegando. Pastor William segredou no meu coração e falou assim: pastorzão, fala com o Senhor, se Ele confirma no teu coração. E Deus testificou muito claramente que o último ato que nós vamos ter nesse culto é um pedido de perdão. Na sexta-feira nós falamos: Senhor, tudo que o Senhor quiser nós vamos fazer. É hora de quebrantamento, é hora de confissão de pecado, e nós nos dispomos a fazer tudo. E houve pedidos de perdão, e houve moveres maravilhosos do Espírito Santo. E nesta hora vocês estão aqui representando cada membro da igreja, e estão representando também aqueles que se afastaram. Se afastaram porque nós fomos omissos. Pedimos perdão ao Senhor, pedimos perdão às famílias. Você que se sentiu aviltado, desconfortável com alguma atitude nossa, com diversos chamados, dizendo: pastor, eu preciso, e nós não conseguimos chegar lá. Por favor, nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe. Qualquer coisa que tenhamos feito contra você, contra o Senhor e contra você, nós queremos terminar pedindo perdão, 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 perdão. A igreja é do Senhor, ela pertence ao Senhor. Lá em 1 Pedro capítulo 5, o Senhor diz assim: governem o rebanho que é de Deus, com sabedoria, com humildade, não com força, nem com peso, e nem por torpe ganância, que a tradução do grego é lucro vergonhoso. Não ministrem ao povo pensando em lucro vergonhoso, mas sirvam de exemplo para o rebanho. Nós queremos ser homens aqui, pastores e mulheres exemplares. O nosso compromisso para com o Senhor é buscá-lo em jejum, em oração e entrega, buscando fidelidade, lealdade, tudo que o Senhor merece. O ministério não há de ser uma profissão nunca nessa igreja, em nome de Jesus, mas é uma entrega, é o reconhecimento de que Ele, Jesus, é o único que é o pastor da igreja, o sumo pastor da igreja.
É isso que nós queremos, e nós pedimos perdão porque temos falhado tanto com você. Recebe o nosso pedido de perdão em nome de Jesus. Com certeza fomos omissos, com certeza em algum momento nós não entendemos você, com certeza em algum momento nós discriminamos a sua opinião, não sei, mas qualquer um dos nossos pecados, dos nossos erros, você tem liberdade para chegar e nos comunicar, mas antecipadamente, em nome de Jesus, nós estamos pedindo perdão a vocês. Essa igreja é uma igreja dócil. Quem fala desta igreja, sempre fala de uma igreja dócil. Em 100 anos, 11 pastores, pela misericórdia de Deus, em dezembro, dia 29, pastor Jonathan passou o cajado para que minha família e eu estivéssemos aqui ministrando aos irmãos. A posse oficial foi dia 2 de fevereiro, mas o cajado nos foi entregue aqui no dia 29 de dezembro. Por isso nesse mês fará 27 anos. E nós queremos agradecer vocês pela paciência, pelo cuidado, pelo amor que vocês deram à nossa família. Pastor Jonathan, 27 anos, nós 27 anos, somos 54 anos, mais da metade desse centenário. Isso mostra que você, igreja, é uma igreja dócil, é uma igreja que compreende os pastores, que investe. Os nossos missionários têm orgulho, eles falam do amor da igreja. Valesca esteve aqui hoje à tarde e ela disse: eu estou representando os missionários dessa igreja. A Márcia já disse, a Márcia já falou que rodando pelo Brasil como missionários, às vezes eles têm constrangimento de falar que são daqui, porque as pessoas dizem, os missionários, nós queríamos ser cuidados como a igreja de vocês. É até difícil acreditar que tem uma igreja que cuida dos missionários, como vocês falam. E Deus tem sido glorificado, essa igreja é dócil. Então nós reconhecemos que você, igreja, é rebanho do Senhor. Nunca será massa de manobra. O nosso púlpito jamais, em nome de Jesus, vai ter manipulação psicológica, lágrimas que não sejam fruto do coração de Deus em nós, movendo-nos. Esse é o nosso compromisso. E que o Senhor nos tome em juízo se nós levarmos qualquer uma dessas palavras de modo leviano. Nós queremos, e vocês precisam ouvir dos pastores, das pastoras, que nós queremos intimidade com o Senhor, que nós queremos ir para o altar do Senhor, e nós não vamos cobrar de você o que nós não estivermos fazendo primeiro. Nós queremos fazer primeiro. Se queremos que a igreja seja limpa, pura, santa, imaculada, sem ruga, preparada para o casamento com o Cordeiro, nós estaremos na frente, nos dando, nos doando, como o apóstolo Paulo falou, 2 Coríntios, que ele gastaria tudo que tinha e se desgastaria para que a obra de Deus fosse feita à maneira de Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos dar as mãos uns para os outros, e os pastores vão estender as mãos, as pastoras vão estender as mãos sobre vocês, e o pastor Ronaldo vai vir aqui dar a bênção apostólica. Que tempo maravilhoso. E nós estamos aceitando o desafio do Senhor em sonhar com a multiplicação de 100% das nossas células, em nome de Jesus, de modo intencional, buscando dependência do Espírito Santo, a palavra de Deus em primeiro lugar. Hoje a Valesca missionária lançou: pastor, quero lançar um desafio também, quero que seja sonho dessa igreja, dobrar o número de missionários daqui para frente no ano 2018, só Deus para fazer uma coisa dessa, é só Deus. Mas nós pedimos: Senhor, dá-nos fidelidade nos dízimos, nas ofertas missionárias, porque se o povo comparecer como já compareceu na história da igreja, nós poderemos enviar missionários para todos os lugares, gente treinada que começou numa célula, foi auxiliar, foi líder, foi supervisor, foi coordenador, está preparado para a boa obra. Cada célula, um bote salva-vidas. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos guardar algo como se guardássemos algo na cápsula do tempo, e daqui 100 anos, quando nós estivermos comemorando, acho que eu não vou estar aqui, né? Mas 200 anos,
Bom, não é, sabe o que é? Eu não vou estar aqui assim, mas vou estar em vídeo, né? Então vem aqui, Yuri. Você, Deus tocou no coração dele aqui, e nós vamos dizer algo de mãos dadas. Você fala e a gente vai gravar agora. Olha aí, a responsabilidade. A gente está falando do centenário da igreja, a gente tem algumas fotos em preto e branco da fundação, não é? Mas eu fiquei pensando, quando estiverem celebrando, né, a filha da Clara, a netinha da Clara, né, estiver celebrando lá o 2º centenário da igreja, eles vão ter muita coisa para assistir, a vigília inteira gravada, né? Eles vão ficar olhando, olha aquele fulano lá, e vão ver você no vídeo, vão ver você na foto. Olha que privilégio. E Deus colocou algo no meu coração, que nós devíamos fazer um compromisso para as gerações que virão, de que nós não somos uma geração que vai apenas consumir aquilo que foi plantado, mas nós plantaremos para eles também. Vamos declarar assim: Primeira Batista, nós nos comprometemos a trabalhar e orar pelo avanço do reino de Deus na cidade de Campo Grande, no Brasil e no mundo. Primeira Batista, nós não deixaremos o bastão cair, nós continuaremos o trabalho, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa aliança, aliança renovada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome poderoso e lindo de Jesus, 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 lindo Jesus, Senhor da igreja, cabeça do corpo, Jesus, nosso amor, nosso maior amor, Jesus, amor de todos os amores, aleluia. E que o amor maravilhoso do nosso Pai, que entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso, que entregou Jesus, que a graça do maravilhoso Jesus, nosso amigo, de todas as horas, de todos os dias, até os confins dos tempos, até a eternidade, que a consolação do Espírito venha sobre a sua vida, que a comunhão do Espírito nos faça um, e que o poder e a unção do Espírito venha sobre nós, e nós sejamos uma igreja que viva de verdade, uma glória ainda maior, porque Deus está operando de glória em glória, para a sua glória e para sempre, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, vai na graça e na paz do Senhor Jesus. É tempo de festa. Esse é o tempo de festa. Esse é o tempo de louvor, pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor, pra celebrar aquele
Agora vem dançar. O esqueleto você pode balançar. O seu peito